Shalom a todos, boa tarde. Nós vamos agora estudar a Parashá Shemot. Shemot é a Parashá semanal. O que é Parashá, gente? Que eu tô perdido. O que é Parashá? Parashá é uma porção que todos nós, servos do Eterno, que estamos em Techuvá é retorno às origens, nós estudamos toda semana. E essa semana nós estamos sobre Mazal, né? Sobre a influência da Parashá Shemot. Shemot quer dizer nomes. Na Bíblia de vocês vai estar escrito Êxodo, tá? Mas foi bem mal traduzido, foi porque o pessoal saiu do Egito, então colocou o nome dessa Parashá de Êxodo. Mas Levítico, tá? Na verdade não Êxodo, não quer, Shemot não quer dizer Êxodo, Shemot quer dizer nomes. Geralmente o nome da Parashá é a primeira ou a segunda letrinha, palavra que vai estar escrito ali no princípio ali das escrituras, tá? E é o primeiro capítulo do segundo livro da Torá. Então, para quem rebobinou agora há pouco o livro, nós já lemos o livro de Gênesis inteiro. E é um livro que a gente não consegue explicar, muito pelo contrário, a gente se desexplica todinho que a gente não consegue. O livro de Gênesis dá uma discussão, mas tem que discutir, porque religião discute e está escrito isso. Então, se fosse assim, estava bom demais, mas muita gente nem querer ler quer. Aí depois, quando vê Senhor, por que as coisas não estão indo bem comigo? Por que eu não estou indo bem? Por que não está acontecendo? Eu faço bem para as pessoas, eu oro, eu falo contigo, eu penso no Senhor todo tempo, né? Que nós falamos com o Eterno. Eu penso no Senhor todo tempo, só que eu não vejo resultado, a minha vida não anda, minha vida só vai para trás, eu não vejo bênção na minha vida. Mas é porque você não lê as Escrituras, você tem que ler as Escrituras. Nem tudo, gente, a gente tem que entender que nem todo problema de uma pessoa é o problema da outra pessoa. Às vezes uma pessoa quer um emprego, né? Na verdade a pessoa nunca quer um emprego, a pessoa precisa de um dinheiro, né? Mas tem pessoas que precisam, né, de saúde, que querem ter saúde para poder até mesmo se sentir útil trabalhando. Tem pessoas que não conseguem nem trabalhar porque não tem saúde. Então tem pessoas que precisam de trabalho, tem pessoas que precisam de emprego, tem pessoas que precisam de dinheiro, tem pessoas que precisam de saúde, pessoas que precisam se livrar de uma depressão, tem pessoas que precisam se livrar de um problema, uma causa na justiça. Então tem vários problemas, entendeu? Nem tudo que resolveria o meu problema resolveria o seu problema, entendeu? Então a gente tem vários tipos de problema. E quando que a gente começa a estudar as Escrituras, a gente vê, caramba, eu não faço nada para Deus. Orar, a minha oração não é dirigida a Deus, porque eu oro só pedindo casa, carro, saúde, dinheiro, e me dá bem na vida. Então a oração não é para Deus. Eu tô achando que Deus é meu escravo. Deus tem que fazer o que eu quero, apesar de eu não fazer nada que Ele pede. Outra coisa, ir em igreja, isso nunca foi adoração a Deus. Deus nunca. A palavra igreja, quando você vê lá nos escritos dos evangelhos, ela não quer dizer a igreja ali que tem 4 portas e tal. Aí a pessoa fala, bem, se a igreja somos nós. Não é que a igreja somos nós em questão de igreja, de local para estar ali louvando, cantando, não. A igreja somos nós, quando fala a igreja somos nós, é porque igreja, do grego, ela no grego é eclésias. Aí traduzido ficou igreja. Eclésia, qualquer tipo de reunião que tiver 2 ou mais pessoas, isso é uma eclésia. Se você vê lá no Shaul Hachalia, o apóstolo Paulo, ele fala bem assim, eu mando uma saudação para a igreja que se reúne na casa da irmã fulana de tal. Não me lembro o nome. Porém, ele fala isso, ele chama a igreja que está reunida na casa da fulana de tal. Como que tem uma igreja dentro de uma casa? É porque são as pessoas, reunião, quando tem um corpo de pessoas, uma quantidade de pessoas, uma reunião de condomínio, um show, onde tiver uma aglomeração, é uma igreja, entendeu? Eu tô vendo, você tá ali, tá tendo uma confusão ali, você reuniu um monte de gente. Vamos ali naquela igreja, entendeu? Nada mais é do que a palavra que foi traduzida para português.
Assembleia de pessoas também, entendeu? Agora, congregação, até existe congregação de povos, entendeu? Congregação de pessoas, congregação do povo de Israel. Isso a gente vê. Ah, mas como que vocês falam no judaísmo? Não, no judaísmo tem sinagoga, que é Beit HaKnesset, sinagoga, que não é parecido com o que vê hoje. É um local que tem livros que as pessoas vão, que as pessoas estudam, as pessoas fazem o recebimento do sábado, faz Shaharit, Mihai Arbit, bom para orar, sim, mas é totalmente diferente, não é nada parecido. Mas também não estou querendo dizer que isso está correto ou está errado também não, entendeu? Você não vê, ou melhor, você vê nos escritos nazarenos, e Pedro chegou um Shabat, ele estava na sinagoga. Você nunca vê eles numa sinagoga em outro dia da semana. O dia da semana que vocês vê que eles estão na sinagoga era no sábado. E chegando no sábado na sinagoga. E chegando no sábado na sinagoga e tal. Entendeu? Sempre vai estar a sinagoga, nunca vai estar a igreja. Na tradução trouxeram para a igreja. Esses são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito. Yaakov com cada homem que entraram no Egito, com Yaakov. Cada homem veio com sua casa. Reuven, que é Rubem, Shimon, Levi e Erudá. Issachar, Zebulun, Binyamin, Dan, Naftali, Gad e Asher. Não precisa traduzir isso, né? Dá para entender que Reuben é Rubem, Shimon é Simeão, Levi e Erudá é Judá, Issachar é Issacar, Zebulun é Zebulon, Binyamin é Benjamim, e foram todas as almas que saíram e foram com Jacob, 70 almas. E Iosfe estava no Egito. Iosfe morreu, bem como todos seus irmãos e toda a sua geração. Os descendentes de Israel foram férteis, aumentaram muito em números e multiplicaram-se e cresceram poderosamente. A terra encheu-se deles. Então subiu um novo rei do Egito, que não conheceu a Iosfe, e disse a seu povo: Vejam, os descendentes de Israel se tornaram um povo muito numeroso e poderoso para nós. Venham, usemos de sabedoria para lidar com eles. De outro modo, eles continuarão a multiplicar-se em caso de guerra. Eles podem aliar-se aos nossos inimigos, lutar contra nós e deixar a terra de uma vez. Eles não queriam perder, né, a força escrava que eles tinham, na verdade, né? Dificilmente eles iriam deixar o povo ou crescer muito, ou tomar conta do Egito, ou deixar que o povo saísse, que ali era a mão de obra que eles tinham, né? Por isso impuseram-lhes capatazes para oprimi-los com trabalho forçado, e eles construíram para Faraó as cidades armazéns de Pitom e Ramsés. Contudo, quanto mais os egípcios os oprimiam, mais eles se multiplicavam e cresciam, até que os egípcios ficaram com medo do povo de Israel. É mais ou menos como acontece em alguns países da Europa com os primos, né? Os muçulmanos estão todos ali, na Itália, na Inglaterra, na França, tem muçulmano para tudo quanto é lado. Então, o medo que eles tinham naquela época era o medo de hoje dos muçulmanos, que se os muçulmanos quiserem mesmo rebelar, nossa, eles acabam com o mundo, se o Eterno deixasse, né? Coisa que não vai acontecer. Estamos em Êxodo, tá, gente? Êxodo, capítulo 1, versículo 15, versículo 13. E os egípcios escravizaram os filhos de Israel na crueldade, tornando-lhe a vida amarga com o trabalho árduo. Procurar argilas, fazer tijolos, todos os tipos de trabalho do campo. E todo esse trabalho duro não
em todo esse trabalho duro não foram misericordiosos com eles. Além disso, o rei do Egito disse para as parteiras hebreias, uma das quais se chamava Sifrá e a outra Puá. Gente, algumas pessoas falam que essas parteiras, elas eram Joquebede e Miriam. Talvez Joquebede até poderia ser, mas Miriam era muito criança. Como que ela seria? Ela seria uma ajudante dela? Entendeu? Não sei. Porque ela era bem criança. Moisés, ele tinha... se eu não me engano, Miriam era de 5 a 8 anos no máximo mais velho que Moisés. Arão tinha 123, quando morreu Moisés tinha 120, foi perto uma data uma da outra ali, então era 3 anos só mais velho que Arão era mais velho que Moisés. Então muitos dizem que pode ser Miriam e Joquebede. Eu acredito que não, entendeu? Na verdade, sim, é difícil falar. Eu acredito que não, eu acredito que sim. É bem difícil a gente poder dar uma certeza. Quando vocês atenderem as hebreias e as virem dando à luz, ele diz, se for menino, matem. Mas se for menina, deixe viver. Coisa mais fácil, gente, era matar uma criancinha naquela época. Porque um recém-nascido, gente, tampou o nariz dele e ele morreu, tadinho. Mas as parteiras eram mulheres tementes a Elohim. Por isso não fizeram o que ordenou o rei do Egito e deixaram os meninos vivos. O rei do Egito chamou as parteiras e perguntou, por que vocês procederam dessa forma e deixaram os meninos vivos? As parteiras responderam a Faraó, porque as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias. Elas entram em trabalho de parto e dão à luz antes da parteira chegar. Portanto, Elohim fez o bem às parteiras e o povo continuou a multiplicar-se e a crescer com muita força. Na verdade, pelo fato das parteiras temerem Elohim, ele fez delas fundadoras de família. Não sei se colocou elas como chefe de família, rimo de família, alguma coisa assim, não sei dizer. Não sei se foi o sobrenome delas, entendeu? Que perpetrou, não sei o que aconteceu, como que foi isso. No Talmud com certeza vai falar, mas eu prefiro assim, nós estamos estudando agora dentro do literal, não estamos entrando no Pichat, nem em profecias, no Sod, nem em profecia. Então o Faraó deu a seguinte ordem a todo o povo. A gente vê que no livro de Shemot que tem 3 ciclos. E os ciclos são de 40 anos. O ciclo da vida de Moisés são de 40 anos. 40 anos que ele viveu ali, junto com os egípcios, né? Junto com a Bátia, filha de Faraó. Teve 40 anos ele ficou no deserto fugido e 40 anos ele retornou e levou o povo do Egito que... Gente, que barulho chato. Espera um pouquinho. Bora lá. Versículo 22. Então o Faraó deu a seguinte ordem para todo o seu povo. Todo menino recém-nascido deve ser jogado no rio, mas deixe viva todas as meninas. E foi um homem da casa de Levi, era da casa de Levi, e tomou a filha de Levi, e engravidou a mulher, e teve um filho, e viu que era bom. Escondeu durante 3 luas. Esse homem da casa de Levi tomou a filha de Levi. Era e Elisheva. Ele era sobrinho de Elisheva, tá? Ele era sobrinho. Nessa época ainda não era proibido, tá? Escondeu durante 3 luas. Não podendo mais escondê-lo, pegou uma cesta de papiro,
Engravidou a mulher e teve um filho, e viu que ele era bom, e escondeu durante 3 luas. Não podendo mais escondê-lo, pegou uma cesta de papiro, cobriu com argila e alcatrão, deitou nela o menino, e colocou-a entre os juncos, na margem do Nilo. Gente, aqui a gente está lendo direto do hebraico, tá? O que eu fico pensando aqui? Porque não me parece, nesse momento, que foi Joquebed que colocou Moshe. Parece que foi um homem da casa de Levi. Parece que foi o pai que colocou e pegou o cesto e levou e colocou entre os juncos. Gente, não colocou Moisés na água, tá? Ele colocou entre os juncos, no meio dos matos ali que fica na beirada do rio. E posicionou sua irmã à distância para saber o que será feito dele. E desceu a filha de Faraó para banhar-se no rio Nilo. E suas moças andavam sobre a mão do Nilo. E viu a cesta entre os juncos, e enviou a ama, e ela pegou. Porque nas revistinhas que a gente lê, nas escrituras, novelas, a gente pensa que o cesto ficou boiando, né? Mas não ficou boiando, tá? Colocaram ali e ali ficou. A gente, vou mostrar aqui para vocês como que uma língua, a tradução, porque geralmente tudo é traduzido do inglês, né? Tudo vem do inglês e é traduzido para português. Eu vou mostrar aqui, gente, que eu não sei fazer essa questão ali de 2 telas. Eu vou tirar, tá? E vou mostrar para vocês, porque não existe mar vermelho, tá? A tradução aqui ó, red, inglês detectado, vermelho. Só que não é o vermelho, porque a gente tem que trazer do hebraico, que o nome é Mar Ian Suf. Suf quer dizer juncos, entendeu? Então a gente vê aqui, ó, como que influencia a questão nas traduções, né, da língua inglesa. Voltando aqui, gente. Hoje eu aprendo a fazer essa questão ali de mostrar as telas e tal. Aí vai ficar melhorzinho. Mas enquanto isso, não tem como. E viu a criança ali e estava em paz. Shalom, estava em paz. Estava o rapaz chorando. E teve pena dele e disse: é uma criança dos hebreus. E disse a irmã dele para a filha do faraó: vou e chamarei para você uma mulher que amamente dentre as hebreias, e ela amamentará para você a criança. E dissem para ela, a filha de Faraó: vá. E foi a jovem virgem e chamou a criança. Gente, 7, 8. Êxodo 7, 2, 7. E disse a sua irmã do menino, filho de Faraó:
queres que eu vá chamar para ti a mulher, a ama das hebreias, e que amamente o menino para ti? Ele disse a ela, vai, e foi a moça, e chamou a mãe do menino. Aqui, gente, sempre nas escrituras, quando se trata de... Eu tô falando aqui, não vem ao caso o assunto agora, mas sempre quando vem aqui nas escrituras, falando sobre uma pessoa virgem, ela vai estar especificando jovem, virgem. Quando é jovem só, não quer dizer que é virgem, entendeu? Não vem ao caso, mas é porque foi uma coisa que chamou a atenção. Alma. Alma, jovem virgem. Ele disse para ela, a filha do faraó, leve esta criança e amamente-o para mim, e eu darei o salário. E a mulher pegou a criança e o amamentou. E cresceu a criança e levou-o para a filha de faraó. E foi para ela por filho, e chamou seu nome Moshe. Moisés já tinha o nome dele, mas ela chamou ele de Moisés. Moisés, tirado, pois das águas foi tirado. Quem deu o nome foi a filha de faraó. Um dia, quando Moisés já havia tornado homem, ele tinha 40 anos, na verdade, né? Saiu para visitar seus parentes e os observou realizando trabalhos forçados. Viu um egípcio bater em um hebreu, um de seus parentes. Olhou para um lado e para o outro, e ao perceber que não havia ninguém por perto, matou o egípcio e escondeu seu corpo na areia. No dia seguinte, ele saiu e viu 2 homens hebreus brigando. Alguns dizem que era o Datã, que era Datã que estava discutindo com o rapaz. 2 hebreus brigando, ele disse ao que estava errado, por que você está batendo no seu companheiro? Ele retrucou, quem o designou nosso dirigente juiz? Você quer matar-me da forma que matou o egípcio? Moshe ficou com medo. Claro, ele pensou, o assunto é de conhecimento geral. Quando o faraó ouviu isso, tentou mandar executar Moshe. Contudo, Moshe fugiu do faraó para viver na terra de Midian. Um dia, enquanto ele estava sentado junto ao poço, as 7 filhas do sacerdote de Midian chegaram para tirar a água. Elas, sacerdote de Midian, gente, todas as nações, elas tinham seus deuses, tá? Então, é normal você ver a questão de sacerdotes. Eles copiaram, né, da cultura judaica. Mas as outras religiões vieram a partir de Nimrod. Então, tinha o sacerdote Melquisedeque. Ele era o sacerdote de El Elyon, do Rei Altíssimo. Porém, ali o sacerdote é sacerdote de outras religiões. As 7 filhas do sacerdote Midian chegaram para tirar água. Elas encheram as gamelas para dar água às ovelhas de seu pai. Quando os pastores chegaram, tentaram mandá-las embora. No entanto, Moshe levantou-se e as defendeu. Então elas deram água às suas ovelhas. Quando chegaram a Reuel, gente, olha o tanto de nome que esse homem tem, tá? Mas o que acontece? É invenção. Não é que é invenção. Todo momento que o cara tem uma mudança de vida, ele muda o nome. Foi assim com Abraão, ele mudou o nome. Foi assim com Jacó. Foi assim com Josué e Yehoshua. Foi assim com José, quando ele foi lá para os egípcios. Porque, gente, até os povos idólatras sabem a importância e a influência do nome, que o nome tem sobre a pessoa. Quando ele foi para o Egito, mudou o nome para Safinat Paneah. Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram os nomes trocados, tá? Então, assim, é normal.
Ainda mais quando a pessoa ainda está sobre influência de idolatria. Ah, um dia eu fui idólatra, vou trocar meu nome. Quando você faz uma elevação que você fica menos idólatra do que antes, você quer mudar. Quando você foi casada e se casa novamente, você não quer levar aquela influência de um outro casamento, você faz novamente, você muda o nome novamente, isso é totalmente normal. Elas responderam, então aqui o nome de Jetro não era Jetro, era Reuel, seu pai. E disse, como vocês voltaram tão cedo hoje? Elas responderam, um egípcio livrou-nos dos pastores e fez mais que isso, tirou a água do poço e deu as ovelhas. Ele perguntou aos filhos, onde ele está? Por que vocês deixaram o homem lá? Convidem-no para vir comer alguma coisa. Gente, eu acho que ele estava doido por um homem, para um homem chegar lá. Pensa um homem sozinho com 7 filhas. Nossa, quando ele pensou, não, peraí que eu vou arrumar uma vítima aqui agora. Vem cá, Moshe. É brincadeira, mas é sério. É um homem que vai casar com as minhas filhas. Eu quero esse homem casando com as minhas filhas. Todos os homens, provavelmente ele já estava fazendo, digamos que ele estava fazendo um retorno a Techuvá. Por isso que os homens, se ele fosse um sacerdote, que o povo respeitasse eles não iriam maltratar as filhas dele. Entendeu? Como que um homem é totalmente respeitado, chega os filhos dele e alguém vai maltratar? Não, vai tratar com toda honraria. Então as pessoas não respeitavam mais aquele sacerdote daquele local. Moshe alegrou-se com a permanência com o homem. E ele deu a Moshe a sua filha Tzípora em casamento. Ele foi ficando. Ela deu à luz a um filho e pôs seu nome de Gershom, estrangeiro ali, pois ele disse, sou estrangeiro em uma terra estranha. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. No entanto, o povo de Israel ainda gemia sobre o jugo da escravidão. E eles clamaram, e o seu clamor por salvação da escravidão chegou ao fim. Quando a pessoa pede, quando a pessoa ora, entendeu? Com fervor no coração, com arrependimento de tudo, o Eterno ouve. Mas você tem que saber pedir. Elohim ouviu-lhes o lamento e lembrou-se de sua aliança com Abraham, Isaac e Jacob. E viu o povo de Israel e os reconheceu. Moshe tomava conta das ovelhas de Itro, seu sogro, o sacerdote de Midian. Ao conduzir o rebanho, uma parte distante do deserto chegou. Ao conduzir o rebanho a uma parte distante do deserto, chegou à montanha de Elohim, ao Horeb. Gente, esse Horeb é o Monte Sinai, tá? O mesmo monte que Moisés estava lá, que apareceu aquela sarça, ele estava longe. Lembra? Muita gente vai visitar o Monte Sinai no Egito. Moisés não estava no Egito, Moisés já saiu do Egito. Tá? Ele estava ali próximo de Midian. Horeb, Shalom, Jean. Moisés, ele tinha fugido do Egito, ele não iria ficar no Egito, porque o rei do Egito estava atrás dele. Entendeu? Então, eles já estavam em outro, digamos, país, né? Já estavam em outro país, que agora realmente é outro país. A Horeb. O Monte Sinai, ele tem o nome de Sinai e tem o nome de Monte Horeb. Se você ler nos escritos de João, João Batista, ele fala... João Batista não, de Shaul Rachalia. Ele fala que o Monte Sinai fica na Arábia. Entendeu? O Monte Sinai, ele fica na Arábia Saudita. Que é tudo muito ali, muito perto, tá? Êxodo 3, versículo 1, versículo 2. O anjo de Adonai lhe apareceu em um fogo chamejante do meio do arbusto. Ele olhou e viu que, apesar do arbusto arder em fogo, ele não era destruído pelo calor. Moshe disse, vou aproximar-me e contemplar essa visão incrível e descobrir o motivo do arbusto não ser destruído pelo calor. Eu acho que se fosse eu corria.
Eu vou ver o negócio pegando fogo e o negócio não queima, eu vou correr muito. Eu não sei, eu acho que eu não sou curiosa desse ponto, não. Quando Adonai viu que ele se aproximou para observar, chamou-o do meio do arbusto, Moshe, Moshe. Ele respondeu, aqui estou. Ele disse, não chegue mais perto. Tire a sandália dos seus pés, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Eu sou o Elohim de seus pais. Ele continuou, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac e Elohim de Jacob. Moshe cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Elohim. Eu vou mostrar umas fotos aqui de como que é a região do Sinai. Mais ou menos, tá, gente? Aqui, ó. Isso aqui são algumas pessoas, porque tem pessoas que fazem a caminhada com as pessoas. Claro que isso aqui é uma foto antiga, né? Tem fotos mais recentes. A subida, se eu não me engano, é mais ou menos 4 horas de subida. Ou melhor, não, tô misturando as coisas. Tô falando merda. 4 horas é aquele Monte Sinai que é falso, que a mãe do rei Herodes fala bem assim, não, aqui é o Monte Sinai, e lá colocaram lá como Monte Sinai, e tem até uma igreja católica lá em cima. Mas não é. O Monte Sinai, mesmo na Arábia, o vídeo que eu vi das pessoas indo lá, não tem como chegar muito perto, porque tem fiscalização, que eles estão com obra muito grande naquele local. Dá pra ver, o lugar que dá pra chegar mais perto é o local que eles colocaram um bezerro de ouro. Adonai diz, vi como o meu povo é oprimido no Egito, e ouvi o seu clamor por libertação de seus capatazes, pois lhes conheço a dor. Desci para salvá-los do Egito e tirá-los desse país e levá-los para uma terra boa e ampla, uma terra onde sobeja leite e mel, local do cananeu, do Eteu, do Emoreu, do Perizeu, do Iveu e do Jebuseu. Essas 7 pessoas que estão aqui, 7 povos, são 7 nações que moravam lá na terra de Israel. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até a mim e eu vi a violência com a qual os egípcios os oprimem. Portanto, vem agora e eu enviarei a Faraó para que guie o meu povo, os descendentes de Israel, para fora do Egito. Moisés, gente, foi um Yeshua, um salvador naquela época, tá? Ele foi um Messias do povo naquela época. Moshe disse a Elohim, quem sou eu para dirigir-me a Faraó e levar o povo de Israel para fora do Egito? Ele respondeu, tenha certeza que estarei com você. O sinal que eu enviei será este. Quando você estiver levando o povo para fora do Egito, vocês adorarão Elohim, vocês me adorarão, Elohim, nessa terra, nessa montanha. Tanto que o povo saiu de lá e foi para o Sinai, onde foi entregue a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Portanto, vem agora e eu os enviarei a Faraó para que você guie o meu povo, os descendentes de Israel, para fora do Egito. Moshe disse a Elohim, quem sou eu para dirigir-me a Faraó e levar esse povo de Israel para fora do Egito? Ele respondeu, tenho certeza que estarei com você. Nessa montanha, né? Repetir. Moshe disse a Elohim, quando eu aparecer diante do povo de Israel, ele disser, o Elohim de seus ancestrais enviou-me a vocês. Lembra que o povo, ele não falava, ele não aparecia como um nome. Ele sempre falava assim, o Elohim de Abraão, o Elohim de meu pai Abraão. Isaac falava. Depois, Jacó falava, o Elohim de meu pai, de Abraão e de meu pai Isaac. Entendeu? Então, agora que teve uma pessoa que teve a curiosidade de entender qual é o nome desse Elohim. Ele disse Moshe, Irie, Axé, Irie.
Eu sou, serei o que serei. Ah, tem gente que fala bem assim, que o nome dele é eu sou o que sou. Não, não é isso não. Ele tá querendo dizer assim, eu serei o que eu serei. Você não precisa saber meu nome. Eu serei pra você o que você precisar. O que você precisar, eu serei. Além disso, Elohim disse a Moshe, diga isto ao povo de Israel. Yud, Re, Vav, Re, Adonai, o Elohim de seus pais, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre. Desejo ser lembrado dessa forma, geração após geração. Vá e reúne os líderes de Israel e diga se é Adonai, Elohim de seus pais, o Elohim de Abraham, o Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, apareceu-me e disse, tenho prestado muita atenção em vocês e vi o que fazem a vocês no Egito. Gente, o Eterno, ele nunca se esqueceu do povo de Israel. Quando ele fala bem assim, e me lembrou do povo, é figura de linguagem. O povo de Israel, ele sempre esteve debaixo dos olhos do Eterno. Porém, quando ele chegou no Egito, foi escravizado, você acha que o povo de Israel fazia o quê? Ficava adorando o Eterno ali? Não, ele esqueceu totalmente do Eterno. Apesar de seus pais sempre falar o que acontecia, entendeu? Então, eles não ali adoravam, não era um povo que era o povo mais fiel, que estava ali e clamando. Não, era um povo que se arrependeu de todos os pecados, de ter se desviado do caminho dos pais, entendeu? E chorou e lamentou em alto lamento, e o povo chorou, e o povo lamentou. E o Eterno ouviu. Nesse momento, quando você se arrepende, que você retorna de verdade para o Eterno te ouve, ele te socorre. Além disso, Elohim disse a Moshe, diga isto ao povo de Israel, Yud, Re, Vav, Re, Adonai. O nome do Eterno é esse nome, Yud, Re, Vav, Re. Só que ninguém soletra esse nome, tá? Ninguém fala esse nome, só fala as consoantes do nome. O Elohim de seus pais, Elohim, Abraham, o Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. Enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre. Desejo ser lembrado dessa forma de geração após geração. De Elohim de Abraham, de Isaac e de Jacó. Vá e reúna os líderes de Israel e diga, Adonai, Elohim de seus pais, Elohim de Abraham, de Isaac e Jacó, apareceu-me e disse, tenho prestado muita atenção em vocês e vi o que faz a vocês no Egito. 15, né? Deixa eu mostrar aqui como é que é escrito. Yud, lembra que é traz para frente. Yud, Re, Vav, Re. Isso aqui é a gematria do nome do Eterno, que dá 26. Não sei se vocês já ouviram falar que o nosso DNA tem o nome de Deus. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Yud, Rei, Vav, Rei. Yud, e vai continuando, sempre continuando. Entendeu? Impressionante, né?
muitas pessoas, eu também, ai gente, o que é que eu fiz? Eu também, quando o Kodaiá, ele tem as letras do nome do Eterno, usam as iniciais, ó. Muitos conhecem como Josafá, né? Yod, Re, Vav. Yehoshua, que é Josué. Josafá, Josué. Tá assim, mas é porque no hebraico não existe a letra J, tá? É o Y que ocupa o lugar da letra J. Yehoshua, Yeonatan, Yod, Rei, Vav. Yod, Rei, Vav. Yod, Rei, Vav. Yod, Rei, Vav. Yeshayahu é Isaías. Irmiahu é Jeremias. Entendeu? Maceahu, ó, Yod, Rei, Vav. Entendeu? A importância dos nomes. Os nomes, eles têm muita importância para todos nós. A influência, né, do nome. Ioiada, nossa. Eu disse que os tiraria da miséria do Egito e os levaria à terra do Cananeu, do Iteu, do Emorreu, do Perizeu, do Iveu e do Jebuseu, a terra que sobejam leite e mel. Eles darão atenção ao que você disser. Então irão você e os líderes de Israel à presença do rei do Egito. E você lhe dirá: Adonai, o Elohim dos Hebreus, é conosco. Agora, por favor, permita-nos fazer uma jornada de 3 dias ao deserto para que nós façamos sacrifício a Adonai, nosso Elohim. Sei que o rei do Egito não os deixará sair, a menos que ele seja forçado a isso. Eu, porém, estenderei minha mão e o atingirei no Egito com todas as minhas maravilhas que realizarei. Depois disso, ele permitirá a partida. Gente, essas maravilhas que o Eterno fez, não foi tanto por causa dos egípcios, não, tá? Essas maravilhas porque o Eterno, ele poderia simplesmente fazer conforme que o povo saísse dali, sem precisar disso tudo, de todas aquelas tenebrosas coisas que aconteceu. Ali foi mais para o povo de Israel, porque ele sabia o povo que ele escolheu para ele, que era um povo difícil, que era um povo que tinha uma fé constante, inconstante, né, na verdade, que rapidinho eles iriam querer voltar, eles iam esquecer de tudo, então tinha que ser uma coisa muito forte mesmo. Sei que o rei do... Além disso, tornarei os egípcios tão benevolentes, bons para com esse povo, que ao partir não sairão de mãos vazias. Deus está falando que o povo não vai sair de mão vazia. Ao contrário, todas as mulheres pedirão joias de prata e de ouro e roupas, e as suas vizinhas os seus hóspedes, com as quais vocês vestirão seus filhos e filhas. Desse modo, vocês pilharão os egípcios. Moisés respondeu: tenho certeza, porém, de que eles não crerão em mim e não ouvirão o que digo, pois afirmarão: Adonai não apareceu a você. Adonai lhe respondeu: o que é isso em sua mão? Ele disse: uma vara. Adonai respondeu: lance ao solo. E ele lançou ao solo. Ela se transformou em uma serpente e Moisés se afastou dela. Em seguida, Adonai disse a Moisés: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele pegou com a mão e segurou, e ela se transformou em uma vara em sua mão. Isso é para que eles creiam que Adonai, o Elohim de seus pais, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac, o Elohim de Jacob, apareceu a você. Além disso, Adonai lhe disse: coloque agora a mão dentro do seu casaco. E ele colocou a mão no casaco, e quando a tirou, estava leprosa, tão branca quanto a neve. Elohim disse a Moshe: coloque a mão outra vez no casaco. Colocou a mão de volta, e quando tirou, ela estava tão saudável quanto o resto do corpo. Se eles não crerem em você quando derem atenção à evidência ao primeiro sinal, serão convencidos pelo segundo.
No entanto, se eles não se persuadirem, nem mesmo por esses dois sinais, ainda não ouvirem o que você diz, pegue um pouco de água do rio e derrame no solo. A água que você pegar do rio se transformará em sangue sobre a terra seca. Moshe disse a Adonai: Ó Adonai, sou péssimo orador, sempre fui assim e não estou melhor agora. Mesmo depois de teres falado com o teu servo, minhas palavras saem vagarosamente, minha língua move-se com lentidão. Adonai lhe respondeu: Quem dá a boca à pessoa? E quem faz o indivíduo, o mudo, o surdo, com boa visão ou cego? Não sou eu, Adonai? Ele diz que ele é o capacitador, né? Portanto, vá e eu estarei com a sua boca e ensinarei o que dizer. Ele, porém, respondeu: Por favor, Adonai, manda outra pessoa. Nossa, eu acho que eu já tinha pegado Moisés pelo colarinho assim, ó. Vambora, que eu tô mandando. Manda. Por isso, cara, por isso que a gente... Deus é misericordioso, não é igual a gente, porque você for... Imagina lá na hora que Ló tava falando com Abraão. Mas e se tiver 45? E se tiver 40? Se tiver 35? Nossa, se fosse comigo eu já dava uma lambada. Não, para, você tá doido. Por favor, Adonai, manda a pessoa, qualquer outra que tu desejares. Por causa disso, a ira de Adonai se acendeu contra Moisés. Aí, eu tô dizendo. E ele disse: Você não tem um irmão chamado Aharon, o Levi? Sei que ele é um bom orador. De fato, agora ele está aqui, vindo ao seu encontro. Ele ficará muito feliz por vê-lo. Tipo, não tem jeito, é você mesmo. Você falará com ele e porá minhas palavras em sua boca. E eu estarei com a sua boca e com a dele, ensinando vocês dois o que fazer. Assim, ele será seu porta-voz em relação ao povo. Sim, ele será a sua boca e você será como Elohim para ele. Tome agora essa vara em sua mão, pois precisará dela para realizar os sinais. Moshe foi embora, voltou para Itro, seu sogro, e disse: Imploro a você que me deixe voltar para os meus parentes no Egito, para ver se eles ainda estão vivos. Itro disse a Moshe: Vá em paz. Adonai disse a Moshe em Midian. Falou com ele de novo. Adonai disse a Moshe em Midian: Volte ao Egito, pois todos os homens que desejaram matá-lo já morreram. Então Moshe pegou sua mulher e seus filhos, montou em um jumento e partiu ali, em direção ao Egito. Moshe levou em sua mão a vara de Elohim. Disse Moshe: Adonai disse a Moshe: Quando você chegar ao Egito, certifique de realizar diante do faraó todas as maravilhas que eu dei a você condições de fazer. Mesmo assim, endurecerei o coração dele. Nossa, ele já está cheio de vontade de ir, né? Mesmo assim, endurecerei o coração dele, e ele se recusará a deixar o povo ir. E dirás a Faraó: Adonai diz: Israel é meu filho primogênito. E dirás a Faraó: Adonai diz: Israel é meu filho primogênito. Eu disse a você para deixar o meu filho adorar, mas você se recusou a deixá-lo partir. Por isso matarei o seu primogênito. Ó, já avisou desde o início, né? E foi no caminho da hospedaria, encontrou Adonai e solicitou a morte dele. A morte de Moisés. Gente, eu sempre tenho dúvida quanto a o anjo da morte para matar Moisés. Foi por causa da circuncisão? Não foi, mas foi a partir dela que ele foi salvo. Ele sabia que ele tinha que circuncidar os filhos. E pegou Zípora uma pedra afiada e cortou o prepúcio de seu filho. Ela lançou os pés dele, dizendo: Você é para mim um noivo sanguinário. E se apartou dele. Então ela disse: Um noivo sanguinário por causa da circuncisão. Então, assim, foi através disso que Moshe não foi morto. Ela salvou a vida dele. E nisso, quando aconteceu essa questão, Zípora voltou para a casa do pai dela. Adonai disse a Aharon: Vá ao deserto para encontrar com Moshe. Ele foi e encontrou na montanha de Elohim e o beijou. Na montanha, no mesmo Sinai, e o beijou. Moshe lhe disse tudo o que Adonai falara ao enviá-lo, incluindo todos os sinais que ele ordenou a realizar. Moshe e Aharon foram reunir-se com os líderes do povo de Israel. Aharon disse tudo que Adonai falara para Moshe.
e realizaram a seguir os sinais para serem vistos pelo povo. Os mesmos sinais ele realizou lá no meio do povo. O povo creu. Quando eles ouviram que Adonai se lembrou do povo de Israel e viu o quanto eles eram oprimidos, curvaram a cabeça e o adoraram. Adoraram ao Eterno. Depois disso, Moshe e Arão chegaram e disseram ao faraó: Eis que Adonai, o Elohim de Israel, diz: Deixe meu povo ir para que celebre uma festa no deserto, em minha honra. No entanto, o faraó respondeu: Quem é Adonai para que eu obedeça? Quando ele diz para deixar Israel partir, eu não conheço Adonai nenhum, e também não permitirei que vocês vão embora. Eles disseram: O Elohim dos Hebreus encontrou conosco. Por favor, deixe-nos ir ao deserto em uma jornada de 3 dias, para que ofereçamos sacrifício a Adonai, nosso Elohim. De outro modo, ele pode nos atingir com uma praga ou com a espada. O rei do Egito respondeu: Moshe e Arão, o que vocês querem com o fato de afastar as pessoas de suas obrigações? Volte ao trabalho. Vejam, o faraó acrescentou: a população da terra cresceu, entretanto, vocês estão tentando fazê-las parar de trabalhar. Naquele mesmo dia, Faraó ordenou aos capatazes e aos feitores: Vocês não fornecerão mais palhas para a preparação de tijolos, como ocorria anteriormente. Que eles mesmos recolham sua palha. No entanto, vocês exigirão que eles produzam a mesma quantidade de tijolos de antes. Não a reduzam, pois eles estão com um tempo ocioso. Esse é o motivo de pedirem: Deixe oferecer sacrifício a nosso Elohim. Deem a essas pessoas trabalho mais pesado. Isso manterá bastante ocupadas para não prestarem atenção no discurso repleto de mentiras. Os capatazes do povo saíram, bem como os feitores, disseram ao povo: Eis que o faraó diz: Não darei mais palha a vocês. Vocês mesmos devem ir juntar palhas, onde conseguirem encontrá-la. No entanto, sua produção não deve diminuir. Assim o povo foi disperso por toda a terra do Egito, com o objetivo de coletar palha que sobrava no campo após a colheita. Os capatazes mantiveram a pressão sobre ele. Continue trabalhando, cumpra a cota diária, do mesmo jeito que cumpriam quando vocês recebiam a palha. Os feitores do povo de Israel, apontados pelos capatazes de Faraó para o supervisionário, foram açoitados e perguntaram: Por que vocês não cumpriram a cota de tijolos de ontem e de hoje, como faziam antes? Então os feitores do povo de Israel reclamaram a Faraó: Por que você não trata seus servos desse jeito? Palha nenhuma é concedida a teus servos. No entanto, eles continuam dizendo para fazer tijolo. E agora seus servos são açoitados, mas a falha recai sobre o seu povo. Preguiçosos, ele retrucou. Palha nenhuma é concedida a teus servos. No entanto, eles continuam nos dizendo para fazer um tijolo. E agora seus servos são açoitados, mas a falha recai sobre o povo. Não somos nós. Preguiçosos, ele retrucou. Vocês são preguiçosos. Essa é a razão de me dizer: Vamos fazer sacrifício a Adonai. Agora volte e retome o trabalho. Gente, quando o povo trabalha demais, a pessoa esquece do Eterno. Aqui foi dado muito trabalho, muitíssimo trabalho. As pessoas esqueciam do Eterno. Nem se lembravam mais do Eterno. Só pensavam na coluna do heno, no corpo do heno, na água que não tinha, na comida escassa. Agora volte e retome o trabalho. Nenhuma palha será entregue a vocês. Além disso, terão que entregar a mesma quantidade de tijolos. Quando disseram: Vocês devem reduzir a produção diária de tijolos, os feitores do povo de Israel puderam perceber que estavam em uma situação muito complicada. Vocês não devem reduzir, né? Quando saíram da presença de Faraó, eles encontraram Moisés e Arão na estrada. Eles disseram: Que Adonai olhe para vocês e os julgue de acordo, pois vocês nos tornaram odiosos à vista de Faraó e de seus servos, e colocaram a espada na mão deles para nos matarem. Moshe voltou-se para Adonai e disse: Adonai, por que tu trataste esse povo dessa forma tão terrível? De que valeu enviar-me?
Pois desde que me aproximei de Faraó para falar em teu nome, ele tem lidado de modo terrível com esse povo. Adonai disse a Moshe: agora você verá o que eu farei com Faraó. Por causa de uma mão poderosa, ele os enviará por causa da força, ele os expulsará da terra. Então, essa foi a paraxá de hoje, gente, a paraxá Shemot. Semana que vem, a nova paraxá Vaerá. E falou Deus a Moisés, que vai falar, né, sobre o início das pragas. Eu gosto muitíssimo da paraxá boa. Boa é vai. Então, gente, um Shabbat Shalom para quem tá até aqui. Curta, compartilhe esse shiur, esse estudo. Se inscreva no canal, tá bom? E um ótimo Shabbat para vocês. Vou terminar as coisas do meu Shabbat. Já tá tudo já adiantado. Só organizar algumas coisinhas. Tchau, gente. Lihitraut. Até a próxima.